Olá, está começando o OAB-DCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Hélio Barreto, apresento aqui o OAB-DCcast, um projeto com debates, entrevistas com personalidades e um papo bem descontraído, com histórias inusitadas do meio jurídico, sobre a família, as marcas da infância e suas experiências em suas áreas. E hoje temos um tema bem polêmico, gente. É assédio moral no ambiente de trabalho, muito importante. As nossas participantes, que são a doutora Cristina Targino, advogada especializada em Direito do Trabalho e Previdenciário, presidente da AFAT, que é a Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas. Bem-vinda. Obrigada. Também temos a presença da doutora Elizabeth Nascimento Cristiano da Silva, advogada pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário e presidente da Comissão do Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil de Duque de Caxias. Bem-vinda também. E também temos a doutora Maria Eduarda Dias Cardoso Correia de Magalhães, advogada especializada em Direito do Trabalho e membro da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil de Duque de Caxias. Bem-vinda também. Obrigada. E para comentar sobre o nosso tema de hoje, que é o assédio moral no ambiente de trabalho, eu deixo a palavra com a nossa aqui participante, doutora Elizabeth Nascimento. Por favor, doutora. Olá para todos, um prazer estar aqui mais uma vez aqui no podcast da OAB-DC, esse programa que visa alcançar não só as pessoas do meio jurídico, advogados, estudantes de direito, mas principalmente a população também, para levar conhecimento para a população. E um tema que muitas pessoas têm muitas dúvidas no dia a dia, então eu creio que todo mundo vai tirar muito proveito desse tema, porque o assédio moral no ambiente de trabalho tem sido alvo de pouco mais de 6 mil ações por mês, têm sido protocoladas na Justiça do Trabalho, só aqui no TRT da Primeira Região, que é aqui no Rio de Janeiro. Então, sabemos que é um tema polêmico, é um tema que está em voga no momento e é um tema que gera muitas dúvidas, não só para o trabalhador, mas também para o empregador. Eu quero agradecer desde já a doutora Cristina Targino por ter aceitado o convite aqui da Comissão de Direito do Trabalho, está aqui conosco, muito grata pela sua presença. Doutora Maria Eduarda, nossa queridinha aqui, membro da Comissão de Direito do Trabalho, obrigada aqui pela presença. Passado esse início, vou passar já a palavra aqui para a nossa convidada, a doutora Cristina Targino, para ela dar um início aí da fala dela sobre assédio moral, o que ela pode trazer para nós aqui. Olá, é uma grande honra estar aqui. Parabéns, pelo trabalho, por essa oportunidade. Eu acho que isso só serve para engrandecer o trabalho, da advocacia, no caso em especial aqui da OAB Duque de Caxias, que tem vindo uma gestão. Eu falo pela minha, que agora é amiga, Elizabeth, que eu conheci na correição do TRT. Verdade. Legal. E eu tenho visto, acompanhado esse trabalho, ela me convoca. Não é assim convite, não, é intimação, tá? E aí, para estar presente nos eventos, não é só eventos, mas nas cerimônias, solenidades e tal, e dentro do possível, eu tenho vindo e tenho acompanhado o trabalho dela, em especial, que é fantástico, todas as honras. E prazer em conhecê-la, Se a gente já se viu, mas hoje aqui estamos mais próximas, virando amigas de infância. E estamos aqui para tirar algumas dúvidas, e falar um pouco sobre esse tema tão importante que causa, muitas repercussões
inclusive doenças, né, É verdade. nos trabalhadores como um todo, não só nas mulheres, como nos homens. Enfim, é isso, pelo menos inicialmente, né? Não vou nem adentrar no tema ainda, vou passar a palavra aqui para minha colega, para a doutora Maria Eduarda. Queria agradecer, gente, essa oportunidade. É o meu primeiro podcast, estava falando com a doutora Elizabeth. Você nunca mais vai esquecer. E estou feliz de estar aqui por falar de um assunto tão importante que causa consequências tanto para o indivíduo, para a família dele, porque isso reflete em vários ramos da vida daquele indivíduo, consequências para a empresa e até mesmo consequências para o Estado, né? Porque em determinadas situações vai onerar o Estado. E estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada, doutora Elizabeth, é um prazer te conhecer. Eu vou aproveitar, eu gostaria de fazer uma pergunta inicial para 3 doutoras. Como perceber se os indivíduos que eu falo, tanto empregado ou empregador, estão sofrendo assédio moral no ambiente de trabalho? Quem pode responder? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que conceituar o que é o assédio moral. Né? O que é o assédio moral? É importunação, perseguição de forma abusiva e que causa o quê? Constrangimento no trabalhador. Então, ele tem que saber identificar o que ele está sofrendo. É isso, é uma perseguição abusiva e que tem diversas formas, como vai ser falado aqui pelas outras doutoras, né? Porque às vezes o trabalhador pode entender que está sendo perseguido por ser cobrado por funções a qual ele não foi contratado, como ele também pode ser perseguido pelo empregador, em virtude do empregador não dar nenhuma função para ele fazer, nenhuma atividade, deixar ele ali sem falar, olha, você hoje vai ficar sentado aqui e você não vai fazer absolutamente nada. Né? Isolamento. Um isolamento. Então, o assédio moral, ele vai ser de várias formas, né? Então, eu já estou dando um exemplo prático aqui, para que você aí da sociedade que está assistindo, você possa entender várias formas que você pode estar sendo assediado moralmente, tá? Então, como eu falei, muitas das vezes o empregador quer que aquele empregado peça demissão, e ele não peça demissão, e isso é uma das razões que efetivamente ocorre o assédio moral, e aí ele começa de alguma forma a perseguir de forma abusiva, e como eu te falei, olha, você vai isolar aquele funcionário, ele vai ficar o dia todo sem fazer nada. Num primeiro momento, o trabalhador vai até achar legal, né? Ele vai ficar ali no WhatsApp um pouquinho e tal, só que depois ele vai vendo que ele está sendo constrangido, né? Que aquilo ali é um constrangimento abusivo e que vai poder trazer diversas consequências, né? Físicas, intelectuais na vida dele, né? Que ele talvez não vai perceber no primeiro momento. Até para quem está começando. Exatamente, né? Mas mais para frente ele vai perceber, né? Então, isso é um exemplo. Um outro exemplo também que eu vou dar de uma conduta, e é um fato verídico que aconteceu em um processo meu, e eu vou trazer aqui, né, para entendimento. Aconteceu uma situação em que a empregadora, ela entendeu que as funcionárias estavam gastando muito papel higiênico, gente. Nossa, que isso. E aí a empregadora, ela deu um surto e ela falou, olha, não tem condição, o gasto com papel higiênico está muito grande, o que está acontecendo, assim... talvez ela estivesse desconfiando até que isso estava sendo levado para casa, eu não sei qual foi a desconfiança dela. Ela falou assim, a partir de hoje, não tem mais papel higiênico. Se você quiser papel higiênico, você vai ter que trazer da sua casa papel higiênico. Nossa. Um grande constrangimento, né? Então, assim, isso aí foi um fato verídico de um processo que aconteceu, né? Isso já ataque, né? Várias funcionárias sofreram, né, esse assédio, esse constrangimento, até porque isso foi dito na frente de várias pessoas. E então, assim, primeiro entender o que é assédio. Eu dei aqui alguns exemplos práticos, né? Dei um conceitozinho básico, né, que é aquela importunação, perseguição, que causam constrangimento, você saber identificar, né? Às vezes o trabalhador, ele confunde no sentido se ele está sendo cobrado. Gente, aí é outra questão, tá? Então, tente sempre separar, identificar e consulte um advogado em caso de dúvida. Doutora, vou passar a palavra para a senhora. Por exemplo, no caso, como você falou, né, da definição, é uma violação à dignidade, né, do trabalhador, da trabalhadora. Porque é uma prática humilhante, no caso da perseguição, pode ser
considerado um bullying, entendeu? Pode ser porque vários tipos de questões. Às vezes a pessoa nem percebe isso, mas um próprio colega já alerta, né? Sim, não percebe. Vamos dizer assim, porque talvez existe aquela coisa do normalizar uma brincadeira ofensiva, né? Que pode ser com diminuição da pessoa. É o famoso brincar falando sério. Né? Falando, mas espizinhando, na verdade, né? Então, e assim, hoje, com as informações que nós temos, é mais fácil. Ficou chato, você não pode mais falar. Não, pode, você pode brincar, mas se ofender. Claro. Então, é uma tomada de consciência, né? Porque a gente não precisa brincar ofendendo, não precisa pegar um defeito, uma fraqueza, né, da pessoa para diminuí-la, para humilhá-la, entendeu? Como sempre foi, ou porque era magra demais, ou porque era gorda demais, ou porque o cabelo é cacheado, ou porque o cabelo é liso, entendeu? Porque eu sempre fui, vamos dizer assim, desde criança, né, aquela coisa de ser Olivia Palito, porque eu era muito magra. Então, assim, mas como hoje a gente tem uma outra informação, né, e essa divulgação faz com que a gente tome consciência do que é certo e errado, né, porque não é normalizar. Antigamente isso era bobagem. Não era bobagem, só que não se tinha repensado que as consequências desse tipo de atitude pode causar, principalmente no ambiente de trabalho. Você acha que nesse ambiente de trabalho, o próprio recurso humano do setor, né, digamos que numa empresa que tem recurso humano, eles podem atentar para isso? Sim, e ajudar pode. Porque sim. Se fizer um pente fino nas empresas, você vai descobrir muita coisa. Porque tem uma natureza psicológica nesses ataques, né? Então, entendeu? Então é uma forma de agir de uma forma perversa. Entendeu? Desestabilizando a pessoa, a concentração. Verdade. Entendeu? Então tem várias formas que a gente tem. E esse sofrimento gerado pelo clima de terror, entendeu? De medo, gerando insegurança na pessoa, entendeu? Então, assim, ela vai perdendo, atinge diretamente a parte, né, não só a saúde física, mas a mental, né, psicológica, né? Então, isso tudo vai trazendo, e num acúmulo, a gente tende a desenvolver outras patologias, né, que a gente vai caminhando nessa conversa aqui para não atropelar. Entendeu? Então, esse é um dos pontos, né? A reiteração, né? O requisito da reiteração, porque é uma constante. Não é a gente tem metas, né? Vamos dizer assim, em todos os locais de trabalho, por exemplo, nós, advogadas e advogados, temos prazos, né? O nosso terror, né? O nosso pânico é o prazo, o bendito prazo, que hoje, vamos dizer assim, contado em dias úteis, mas a gente sempre tem aquele medo de perder um prazo, porque a gente diz que advogado perder prazo muda de profissão. Sim. Entendeu? Então, assim, mas a gente sabe que isso é um dever, isso é uma particularidade da nossa profissão. Outra coisa é você exigir, e não é o fato de nós estarmos aqui como advogadas hoje e não ter... Inclusive tem os assédios nos escritórios de advocacia. Sim. Em todos os lugares, né? É porque assim, fica aquela coisa meio velada, né? Certo. Então, não independe do escritório. Pode ser um escritório grande, com muitos, né, advogados, um número de funcionários, porque não só tem advogados. Hoje há uma grande necessidade de ter profissionais de tecnologia da informação, né, de informática e tal. Então, assim, cresceu muito, ampliou muito até a demanda das contratações para se trabalhar no escritório de advocacia, né? Não é só estagiário e advogado. Hoje em dia demanda mais... Sem contar as provas que é totalmente tecnológico, você tem aí celular, smartphone, filma, grava e por aí vai, né? Então, assim, e não quer dizer que no escritório não tenha, né? Até pela situação dos prazos ou outras demandas, enfim, de dentro desse próprio escritório, ele possa, ou, no caso o advogado, o estagiário ou a estagiária ou a advogada podem estar sofrendo um assédio moral por vários fatores, né? Então,
Isso também é importante frisar aqui, né? Porque assim, é aquela coisa, a gente acha que a água só vai invadir a casa do vizinho, né? Nunca vai chegar na sua. Mas quando vem a enxurrada, ela vem para todo mundo. Eu acho que o indivíduo profissional ele tem muita dificuldade de entender o que ele aquela conduta ali que ele vem sofrendo é um assédio moral. Por exemplo, a doutora citou a questão de bullying, postagens em redes sociais, vexatórios. Isso é fácil da gente identificar, isso é fácil da gente fazer prova. Agora, tem atitudes que eles não sabem. Por exemplo, um excesso de trabalho nem sempre vai ser um assédio moral. Mas o excesso de trabalho exclusivo, por exemplo, da doutora Elizabeth, pode ser um assédio moral. E às vezes o indivíduo vai ter dificuldade de entender que aquilo ali é um assédio. Por exemplo, vou trazer um exemplo prático aqui. Trabalhamos todos nós numa equipe e os trabalhos que ninguém quer fazer só a doutora Elizabeth faz. Eu sou chefe aqui da equipe, eu faço um sorteio. A doutora Elizabeth foi sorteada de novo. De novo e de novo. Estranho, né? É um assédio moral interpessoal. Assim, eu tô vendo que ela tá crescendo ali, mas eu não quero isso, entendeu? Então, assim, esse tipo de assédio eu acho um pouco mais difícil do indivíduo identificar, porque não é algo exposto, não é algo tão vexatório, mas é algo que pode trazer para a capacidade dele como profissional, ele não se sentir tão preterido no trabalho dele. E reduzir ali a capacidade dele como profissional, que antes poderia ser ótimo, o cara que bate meta, que apresenta projetos, que é ótimo para a empresa, mas decorrente disso ele vem diminuindo ali, tá trazendo problemas psicológicos para ele e talvez ele nem esteja percebendo. Por conta daquele aumento ali de trabalho, horas extras, além da que está permitido na lei. Tudo isso, assim, pode ser considerado assédio, mas eu tenho um pouco de dificuldade de identificar o que é e o que não é, entendeu? Quando não é tão explícito. Entendi, doutora. Analisar caso a caso. Caso a caso. Aproveitar esse gancho, até fazer uma pergunta para a doutora Elizabeth. O que as empresas, então, podem fazer em relação à prevenção e combate a esse assédio moral no ambiente de trabalho? Exato. Pergunta muito pertinente e muito importante, né? Porque às vezes você que está assistindo o programa aí é empregador, tem uma pequena empresa, tem uma média empresa, tem uma grande empresa, né? E para os colegas também que assessoram as empresas, isso é muito importante. A primeira coisa é a conscientização. Tem que conscientizar os funcionários do que quais são as condutas que são consideradas assédio moral, né? Através disso quê? Através de palestras, de reuniões, né? E conscientizar todos os funcionários, principalmente aqueles, todos, mas os que exercem cargos de hierarquia, que estão à frente, encarregados, né? Quais são as posturas que devem ser adotadas, isso é obrigação da empresa. Porque a pessoa entra na empresa, ela já recebe, minha função, meu cargo é esse, mas nunca ninguém explica, né? Sabe o que você observa muito? Que às vezes um funcionário entra ali, aí ele tem um cargo menor, e aí ele trabalha normalmente, aí de repente ele é promovido. A partir do momento que ele é promovido, ele começa a ter esse tipo de atitude. Eu observo muito nas empresas isso. Ele começa a querer humilhar o outro. Né? A gente estava falando de brincadeirinha, que ano passado era brincadeirinha a mais. Ou marcha lenta. Que hoje você vai acabar esse serviço, que hoje você vai ter... Gente, isso é muito... Antigamente era brincadeirinha, não é? Porque você ouvia aquilo todo dia, né? Você começa uma vez, você acha, não, é brincadeira, não, vou relevar, né? Então vamos voltar à situação do empregador, né? Para eu não perder, porque eu também falo muito. Então, primeiro, essa conscientização. É muito importante conscientizar a sua equipe, os seus funcionários, do que é assédio, qual é a conduta correta que você deve adotar. Segunda, ter um canal de denúncias. A empresa tem que ter um canal de denúncia, aonde o funcionário, ele sentindo que ele está sofrendo esse assédio, que ele tenha um local que ele possa denunciar. Isso é mais ou menos parecido com uma ouvidoria. Uma ouvidoria, exatamente. Um canal de denúncia. Uma ouvidoria, para que o funcionário possa ser ouvido, né? Literalmente, ele possa falar o que está acontecendo. E a empresa, tomando conhecimento disso, ela tem que tomar
as decisões, de averiguar o que está acontecendo, chamar aquela pessoa que está sendo ali o assediador, né? Tem que tomar. E a empresa tomando essas prevenções, primeiro as prevenções de conscientização, de canal de denúncia, ela vai evitar muitos problemas lá na frente, né? Problemas, riscos. Exatamente. E o que a doutora, nós estávamos conversando no início, a produtividade do seu funcionário vai ser muito maior. Porque à medida que a empresa, ela é obrigada a fornecer um ambiente saudável para o trabalhador. Isso é obrigação da empresa. Né? E se o trabalhador ele tem um ambiente saudável para ele trabalhar, ele vai produzir mais, ele vai ficar mais motivado para trabalhar, vai evitar os afastamentos por doença, né? Porque a pessoa, quando está sendo assediada, ela começa a ter várias doenças psicológicas, neurológicas. É o que a doutora falou, pânico. Olha, eu falo, já falei numa outra palestra que eu fui até lá no Clebinho, que eu, antes de ser advogada, eu trabalhava numa empresa, que eu tinha tanto medo do meu patrão, que quando ele chegava, porque ele gritava, ele só falava comigo gritando muito, e quando ele chegava, eu já começava a me tremer toda. E eu achava que aquilo era normal, eu não tinha conhecimento, eu nem sonhava em fazer direito. E aquilo, às vezes, quando eu já estava no ônibus para ir trabalhar, eu já estava preocupada. Poxa, será que vai acontecer alguma coisa, que ele vai gritar comigo hoje? Como que vai ser o dia? Tinha dia que ele estava calmo, mas tinha dia que ele gritava tanto, que aí eu já começava a me tremer. Gente, isso é uma consequência que causa na pessoa, de pânico. De pânico. Então, as pessoas ficam, sim, com síndrome do pânico, as pessoas são afastadas, ficam sem condições de trabalhar, as pessoas entram em depressão, não querem sair de casa. Então, você empregador, invista na sua equipe, invista nos seus funcionários, façam conscientização, façam canal de denúncia, propiciem um local, um ambiente saudável, agradável, porque com certeza isso vai refletir em grana, como nós estamos falando, né? Você não vai ter aquele passivo de reclamações trabalhistas, você não vai ter afastamentos do seu funcionário, muitas administrativas, fiscalizações do Ministério Público que você vai sofrer, existe denúncia. Às vezes a empresa recebe lá uma denúncia, denúncia de que está havendo assédio moral lá na empresa. E aí ela é fiscalizada, como a doutora falou, multas administrativas. Então, você, empregador, invista em conscientização. Exposição negativa também da empresa, porque quando vai a público, né, não é uma exposição ruim para a empresa. E também rotatividade de empregados, que o empregado que está sofrendo assédio, ele não vai conseguir trabalhar, ou ele vai pedir para sair, vai entrar de licença, e aí tem que treinar uma outra pessoa. Exato. Na minha colinha aqui fala das consequências para empresas, né? Que aí diz queda da produtividade, redução de capacidade individual de trabalho da vítima, impõe a empresa considerável impacto econômico em função dos gastos com salários de um empregado, né? Como fala hoje, que eu tenho horror dessa palavra colaborador, que não é colaborador, né? Não é colaborador, não. Empregado, funcionário. Colaborador ajuda. Exatamente. E ele recebe para trabalhar, né? Que não apresenta produtividade e ainda afeta a eficiência da equipe, né? Posteriormente com o seu afastamento. A empresa ainda terá que arcar com ônus de substituição de um empregado. Por quê? Porque ele vai estar em benefício previdenciário, provavelmente, ou que não entra em benefício, mas 15 dias que ele pega, né, um afastamento, um atestado médico, né, porque deu crise de pânico, não consegue... Pior né? investimento que foi feito até naquele funcionário, exatamente, né? Exatamente. Então, treinamento e detalhe também importantíssimo, uma rotatividade. Quantas empresas a gente vê assim, dentro da Justiça do Trabalho, né? Sim. Né? Uma rotatividade que demanda de determinadas empresas que não para ninguém, tipo assim, gente, não é possível, não para ninguém naquele lugar, toda hora, né? Uma demissão, contrata e demite, né? Tudo bem, às vezes você pode até não ter, né, uma qualificação, e aí você vai tentando até você conseguir treinar o funcionário, enfim, isso, existem vários fatores. Claro. Mas, numa questão de assédio, né, principalmente se esse assédio for vertical,
né? Ou seja, é um gestor, é um supervisor, é um gerente que ele afeta a toda aquela gama de trabalhadores e trabalhadoras naquela empresa, pode ser uma fábrica, enfim. E aí acaba, olha, ele vai lá e repassa, não tá legal isso aqui, demite. E aí começa, ou a própria pessoa pede para sair, aí abre né? um alerta amarelo, né? Exato. O que está acontecendo com aquela empresa, pois aquela fábrica, né? Tá acontecendo o próprio empregador, né, pode chegar e falar assim, aí de repente, aquele que for diligente, né, aquele que toma conta, né, olhar e falar assim, gente, não é possível, por que tantos funcionários estão saindo? Por que tem muita atividade nessa equipe. Nem uma vez o presidente ou, vamos dizer assim, o superintendente não está sabendo de nada, né? Por isso é importante a auditoria. Entendeu? Então, assim, nessa parte da classificação, né, do assédio, né, a empresa ela tem que ficar atenta, claro, né? É igual quando você contrata uma pessoa que aí ela, por exemplo, o que não é o correto, né, mas a gente sabe o que acontece, né? Ela está em benefício de auxílio desemprego, né? Está recebendo auxílio desemprego, mas vai lá e fala assim, não, enquanto eu estou recebendo aqui, não assina minha carteira, né? Porque aí ele fica recebendo dos dois lados. Aí depois lá na frente, né, dá problema, porque aí a pessoa fala assim, não, eu tenho um período sem carteira assinada. E aí o ilícito é dos dois, não é só do empregado, mas também do empregador, né, que aceitou fazer esse tipo de coisa. Então, nesse tipo de situações, é isso que eu estou colocando, você já sabe que a probabilidade de dar problema, tanto para um lado quanto para o outro, o empregador que aceita esse tipo de coisa, ele quer levar vantagem sobre os direitos trabalhistas do seu empregado. Então, desonesto. Ele provavelmente vai buscar meios de talvez burlar a lei e prejudicar nas verbas, enfim, do trabalhador em si. Mas do empregado que está sendo contratado, se ele já vem com essa temática, há uma chance, né, dele também ser um causador de problemas. Então, não contrata. E se o empregador vier com esse tipo de coisa, tudo bem, a parte do empregado é a mais difícil, no sentido, porque se você está desempregado, você está até no auxílio-desemprego, mas ganha salário mínimo. E aí você precisa uma recolocação. Então, beleza, mas assina e eu já volto. Não tá, porque ele vai diminuir nos encargos trabalhistas, você vai ficar com 2 salários. Mas, gente, isso lá na frente vai ter um reflexo. Então, assim, sempre é errado, assim, sempre vai dar problema uma situação que não está correta, seja de uma forma ou de outra. E aí, isso reflete também, isso, apesar de ser meio que pensado isso fora do contexto, mas não é, porque você vai ver que isso vai refletir lá, porque um tipo de situação que já vem errada, ela acaba contaminando todo um ambiente de trabalho. É verdade. Entendeu? Então, assim, é o que a gente chama assim, se você tiver uma laranja, horrível esse exemplo, né? Mas é um exemplo comum e básico. Se você compra um saco de laranja e tiver uma laranja já passada, a tendência é que se você não retirar, vai passar para os outros. Então, isso é básico, né? Então, assim, isso acontece Uma das perguntas que a gente, enquanto advogada do empregador, e a doutora Maria Eduarda também vai poder falar sobre isso, é que quando o empregador nos procura, muitas das vezes ele fala, mas doutora, eu nem sabia que isso estava acontecendo, o que eu tenho culpa que o meu funcionário fez isso? Quer dizer, ele não tem esse entendimento que ele é responsável sim, né? E como a doutora falou, que a empresa tem que estar muito atenta, né? Tem que estar muito atenta, a sua equipe tem que estar atenta a essas questões, você que é um empresário, você tem que estar atento a essas questões. Porque muitas das vezes ele faz essa pergunta, mas eu vou ser responsável pelo que ele fez? Sim, será? Então, você, empregador, você é empresário, tem que estar atento a essas questões sim. Dano moral e material, vai arcar. Quem vai arcar é o dono da empresa lá. Isso aí. Então, como esse assédio moral então pode diferir de outras formas de comportamento negativo, como a doutora falou, no local de trabalho, assim como conflito, interpessoais normais, como é que pode acontecer? Conflitos, né? Isso. Conflitos isolados não é assédio moral. Assédio moral é reiterado, tem que ter uma prática reiterada ali. Por exemplo, se eu tive um atrito com um colega de trabalho ali, Isso. é um
pode ser que eu tenha proferido palavras que vá lhe causar algum dano, mas ele poderia, se for isolado, é um dano moral, entendeu? Se for reiterado coisas que eu estou fazendo para prejudicá-lo, aí sim a gente pode considerar como um assédio moral, entendeu? Cabe esclarecer, né, aproveitando esse gancho que ela falou do colega, porque assim, a gente acha sempre que o assédio vem de um gestor, né, de um supervisor, de um gerente para o funcionário, né, para o empregado ou empregada, mas que a gente chama de descendente, mas pode ter o ascendente, Claro. ou seja, pode ser o contrário. Pode ser que o grupo, né, de uma equipe, enfim, um grupo de funcionários não está satisfeito com aquele gerente. Até talvez por motivos justos. Não estou questionando o motivo. Mas o que eles podem se juntar de uma certa maneira para derrubar. Em off, a senhora tem até um exemplo aqui, eu gostaria que a senhora repetisse, que é da parte de futebol. Isso que eu ia falar, exatamente, na parte de futebol. Quantas vezes a gente não vê que um técnico, né, cai, né, perde aquele clube, né, sai do time em razão de quê? Porque os jogadores se juntaram e derrubaram o técnico. São assediadores. Os assediadores são abaixo do assediado. Esse é o ascendente. Esse é o ascendente, ou seja, quem são os subordinados se juntam para derrubar o... A doutrina conceitua como assédio moral, vertical, ascendente ou descendente. E tem o horizontal também, entre colegas. Né? Como ela deu o exemplo. A mesma hierarquia. Como ela deu o exemplo, né? Você contrata uma pessoa, ela chega toda na dela e tal, e começa a render, trabalha com afinco e tal, e ela se sobressai, porque ela quer, né, produzir, ela tá animada, ela tá de bem com a vida, né, tipo, parece, como eu falei, parece poliana, né, tudo é lindo. Ela almeja, né, um posicionamento. Aquela coisa. E aí, o povo, né, dos colegas que estão ali, tipo assim, gente, qual é? Qual é dessa menina? Qual é desse cara? Vai prejudicar a gente aqui, todo mundo bonitinho. Todo né? mundo há anos aqui, chega a doutora. Aí chega ela ela rendendo, quer dizer, a gente faz, né, não vou dizer o básico, mas tem uma combinado, vamos fazer 5 tarefas. Ela chegou, tá no gás e vai e faz 10, 15, oi. Aí já é no horizontal, opa. Se ela continuar assim, ela derruba a gente. Aí começa... Eu mesmo, até como exemplo de vida profissional que eu tenho, eu sempre agi assim. Quando eu não sei uma coisa, eu peço para me explicar. Né? Quando eu erro, eu errei, mas eu quero consertar. Então eu acho que a transparência faz parte de toda a empresa. Eu acho que se você, quanto mais transparente, evitar a tal da caixinha preta, que você guarda para si, uma coisa que você aprende, eu acho que é muito melhor, né? Você passar para as pessoas o que você aprendeu do que ficar guardando para si, porque aí acontece isso, vem acontecer o assédio, porque as pessoas ficam, entre aspas, com inveja de você, porque você mesmo provocou aquilo, né? Fica, mas é o inverso da coisa. Exato, porque ou não tenho capacidade, ou não tô nessa vibe, sei lá, não importa. Mas é tipo assim, como assim? Essa pessoa vai vir aqui e de repente chegou, como o povo diz, né? Entrou agora no ônibus e quer sentar na janela. Não é assim, não é? Então, e acaba sofrendo, né, ataques dentro da própria, né, do trabalho, no ambiente de trabalho. E tem o assédio misto, que a gente até colocou já aqui como um assédio interpessoal, que é aquele individualizado, né, que acontece de maneira individual, direta, pessoal, né, tipo, você só ou isola, né, vamos agora isolar a Elizabeth. Não, agora vamos dar só trabalho para a Elizabeth. É o sorteio, como você falou mais ainda há pouco, né? E tem o institucional, que agora está sendo vindo à tona, né? A questão do assédio institucional, que sobrevém quando a organização, a instituição incentiva ou consente os atos de assédio. Ou seja, você é um superior dentro daquela instituição, mas você se cala e permite que isso aconteça,
né? Então, nesse caso, a própria pessoa jurídica é também autora da investida. É o famoso quem cala consente, né? Não me diz respeito. Não, diz sim. Isso a gente está vendo nos tribunais, né? Participei de eventos no TRT1, né? E veio falar sobre isso, sobre o assédio institucional, né? Então, assim, se ali, gente, se um tribunal está passando por isso, né? Imagina, tipo assim, o resto do mundo, né? Onde... Nossa, os tribunais... Não é? Tanto no TJ, tem isso, tem programas. Aqui. Tem programas a respeito. E existe o assédio organizacional também, que é quando a própria empresa estimula essa prática, né? Absurdamente. Então, nós falamos aqui sobre a questão do que a empresa tem que fazer para não ter esse tipo, só que existe aquelas empresas que estimulam a prática. Não, vamos pressionar dessa forma, porque a política dele, ele está entendendo que aquilo vai fazer com que o funcionário tenha mais produtividade, quando é o contrário, né? Quando é o contrário. Então, vamos combater o assédio, né? Você que é empregador, não permita essa prática dentro da sua empresa. Trouxe até aquela reportagem, acho que eu encaminhei para você, doutora. Juiz de Minas Gerais, que ele fala para a estagiária: aqui a sua alma é minha. Que isso? Ele foi afastado. Pois é. Vocês que estão nos ouvindo, aproveitar, né? Nós temos também o nosso Instagram e aqui no nosso canal do YouTube. Quem quiser fazer perguntas, é OAB-DC Oficial, o DC de Duque de Caxias, OAB-DC Oficial. Então fique à vontade. Inclusive, já estava vendo aqui no meu celular que tinha uma perguntinha que veio da senhora Marília de Xerém. Ela já trabalhou também na vida e aconteceu esse tipo de coisa que ela estava ouvindo a gente conversar. E ela quer saber uma coisinha. Quais são os impactos que parece que aconteceu com a senhora, né, senhora Marília? Quais são os impactos psicológicos e emocionais do assédio moral nas vítimas? Porque ela se sentiu vítima. E como esse efeito pode se estender para além do ambiente de trabalho, que parece que a senhora Marília, que ela mandou a pergunta, ela já sofreu isso e sofre até hoje com isso. As consequências. Exatamente. Baixa de produtividade, problemas pessoais, que ela vai se achar inferior a outras pessoas da casa impacto. Dela, problemas físicos como dores, pressão alta. A gente acha que não, mas afeta todo o nosso organismo. Isso é até um impacto que vai ter para o Estado, né? Por conta de uma conduta ali de um empregado, vai ter consequência para o Estado. Observe então, senhora Marília, que nós vamos falar Porque... aqui, não só para ela, mas para todos. Né? Como ela teve problemas médicos, ela vai ter consultas médicas, né? Se não for particular, vai ser custeado pelo Estado. E também ainda vai poder incapacitada pelo trabalho. Ficar incapacitada pelo trabalho, né? Vai ter direito ao benefício. Muito chato. Sim, olha só, fala o seguinte: consequências do assédio moral no trabalho, os efeitos sobre o ambiente de trabalho. Dona Marília, presta atenção. O comportamento perversos nas relações de trabalho causam dano ao ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho da vítima vai se tornando progressivamente insuportável, sem que a vítima possa julgar em que momento suas condições de trabalho se tornaram deterioradas. E quase sempre a vítima não tem outra escolha senão afastar-se do trabalho enquanto o agressor permanece no local. Porque é aquela coisa assim: você é maluca, né? Porque um dia a pessoa vai e te massacra, no outro dia ela vai e te alisa, né? Tipo assim, para não deixar o assédio moral abala muito o e aí você, a pessoa não entende o que está acontecendo. Ele está me tratando mal e agora está me tratando bem. Então, assim, começa a dar algumas, né? Você não sabe se aquilo está acontecendo mesmo ou não, se é da sua cabeça, né? E aí os danos psicofísicos na vítima. O desenvolvimento do assédio moral no trabalho, os efeitos são nefastos sobre a saúde, né? No caso, a humilhação repetida e prolongada no ambiente de trabalho constitui um risco invisível, porém concreto, nessas relações e na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. É o que se tornou prática costumeira nas empresas onde há menosprezos e indiferença pelo sofrimento.
o que, né, que mesmo adoecidos continuam a trabalhar. Isso revela uma das poderosas formas de violência sutil nas relações organizacionais, como você falou. Entendeu? Então, assim, é causador de ansiedade, até, no caso, pânico, depressão, entendeu? Então, assim, a pessoa não consegue, ela trava, né? Sudorese, ela começa a ter sudorese, e aí chora, de repente entra numa crise de choro, enfim, ela fica numa forma tão fragilizada que a tendência é só piorar. Então, se ela tá de férias, e assim, ela fica de licença, quando ela percebe que ela tem que voltar para aquele ambiente hostil, ela começa a se sentir mal, né, da tonteira. Problemas digestivos. Eu tive um cliente que ele tinha, quando ele sabia que o chefe ia lá, ele não conseguia. Era problemas digestivos o dia inteiro. Então, doutora... Infelizmente, também, em grande número, as vítimas de assédio moral, por conta também do machismo no trabalho, meu amigo, são as mulheres e as grávidas. Infelizmente, em grande número que sofrem, né? As grávidas, muitas das vezes, por precisarem ir ao toalete bastante vezes, então ela é assediada, ou porque ela fica um pouquinho mais lentazinha porque está grávida. E as mulheres, por conta do machismo, né? Porque muitas das vezes você ocupa um certo cargo na empresa e você tem um subordinado que é um homem e ele muitas das vezes não aceita e ele começa a assediar, você começa a ser assediada ali. Olha, infelizmente é um número grande. Eu tenho até um exemplo prático que aconteceu comigo na AFAT, antes da pandemia. Eu estava, né, não vou dizer plantão, né, porque eu fico muitas das vezes lá na nossa sede. E aí uma moça bateu lá na porta, grávida, muito nervosa, precisando de informações e auxílio e tal, que ela queria mover uma ação e tal. Aí eu perguntei para ela, né, fui conversando com ela, e o que aconteceu? Ela grávida, trabalhava no telemarketing, o telemarketing era campeão de audiência, né? Sim. Porque não deixava ir no banheiro, porque a gente não podia ficar em pé, eu tinha uma que não podia ficar em pé. Se vai ao banheiro, era restringir as idas no banheiro, o supervisor berrando, batendo na porta, vambora, já acabou, e coisas assim dantescas. Né? Há pouco tempo teve uma que foi até na televisão, numa caixa de supermercado, não preciso dizer nem o nome, que todo mundo, né, acompanhou isso aí, e ela pediu pro banheiro, pediu, e no final não conseguia, não, ainda não tem ninguém para te substituir, não sei o que, no final das contas era uma senhora, e ela se urinou toda em pleno mercado. Então, doutoras, aproveitando aqui que a gente está quase finalizando... Passou rápido. Muito rápido. Pois é, mas... eu gostaria de um pequeno resumo de quais as medidas que os colegas de trabalho, as testemunhas, devem tomar, né, ao presenciar esses casos, assim, como a senhora está citando, né, casos de assédio moral, e como é que o apoio dessas pessoas pode ser fundamental para lidar com essas situações? Eu entendo, sim. O que a pessoa precisa procurar, fazer, né? As provas não são fáceis de serem constituídas, né? Bem difíceis. Mas ela deve procurar falar, né? Falar com alguém. Seja um colega de trabalho, se ela está sendo assediada de forma vertical, né? Vamos dizer assim, descendente, de cima para baixo, ela deve conversar. Mas ela pode estar ilhada também, né? Sim, se ela estiver ilhada, então ela denuncia o Ministério Público do Trabalho. Isso aí. Ela pode fazer uma denúncia anônima, entendeu? Então ela pode entrar no site do Ministério Público do Trabalho e fazer a denúncia. Certo. Hoje, com a tecnologia muito avançada, o trabalhador, se tiver o WhatsApp, por exemplo, do RH, né, superior hierárquico, seria uma forma de fazer, já que se a empresa não tiver efetivamente um canal próprio para a denúncia, mas ele pode fazer essa narrativa através de um WhatsApp que ele tenha da empresa, de alguém que chegue até um superior dele. Ou um superior do assediador. Do assediador. Diretamente ali, mensagem. Se você também tiver o e-mail da empresa, também é uma forma de você dar um e-mail para a empresa, porque às vezes a pessoa não sabe, como já falei, o que está se passando. Então, um e-mail. Isso são provas que você vai poder ir se resguardando se futuramente você precisar entrar com uma reclamação trabalhista, né? Então você pode ser por WhatsApp, você pode fazer por e-mail e você pode também fazer de forma verbal,
né? Mas por WhatsApp, por e-mail, você vai ficar com aquilo ali documentado, né? Do que está acontecendo. E dando a oportunidade da empresa também tomar as providências, não é verdade? Porque, na verdade, o que eu creio que o trabalhador queira é trabalhar em paz, é trabalhar num ambiente saudável, né? A gente não estamos aqui para estimular ações, para arrancar dinheiro da empresa. Eu odeio esse tipo. Não é isso, não é essa, gente. Não é essa a intenção, né? Até porque nós precisamos que as empresas hoje também estejam saudáveis para poder empregar as pessoas, não é verdade? Então, o que nós precisamos é estimular um ambiente de trabalho saudável, né, para o trabalhador. E é isso que o trabalhador quer. Eu creio que é isso que ele queira, é trabalhar, desempenhar as funções dele de forma num ambiente saudável. Então, eu acho que esse deveria ser o primeiro caminho. Se você está vendo aqui esse podcast, você se identificou, poxa, eu já passei isso, eu acho que isso está acontecendo comigo, porque como a doutora falou no começo, às vezes o trabalhador ele não sabe que ele está sofrendo assédio, né? Às vezes temos pessoas com mais cultura, tem pessoas com menos cultura, que ela está ali trabalhando e ela não tem a mínima consciência do que ela está passando. Então, talvez você conheça alguém e aí você pode passar essa informação para ela poder saber identificar e poder tomar as atitudes que devem ser tomadas, né? De notificar a empresa, da empresa saber o que está acontecendo com ela. E o empregador precisa dar voz ao seu funcionário, precisa dar voz ao seu trabalhador, né? Como nós já falamos, para que ele produza melhor, para que ele trabalhe melhor, dê voz a ele. Deixe que ele fale o que está acontecendo. Agora, empregador, empresa, eu sei que vão vir muitas denúncias inverídicas, tá? Muitas coisas que não são assédio. Então, é saber realmente diferenciar, consultar o seu jurídico, que toda empresa tem que ter um jurídico, né? A empresa não tem jurídico só se tiver processo, gente. Empresa tem jurídico para fazer prevenção, para que não venha a ter processo, não é verdade? Para que você não venha a ter custo. Então, consulte o seu jurídico quando receber a reclamação lá da ouvidoria, a narrativa do seu trabalhador, que o seu jurídico vai saber lhe orientar. Poxa, gente, o nosso papo está muito legal, mas infelizmente já está. Então, deixa eu falar, doutora. E o recado façam campanhas explicativas, né? Para isso temos o Ministério Público do Trabalho, tem as CIPAs, tem os sindicatos, as mídias do Estado, né? Tragam profissionais que entendam, né? E reúna os seus colaboradores, os seus funcionários, os seus empregadas, para poder esclarecer e trazer um ambiente melhor, né? É isso. Ok, eu quero agradecer então a presença de nossas doutoras aqui, as participantes, doutora Cristina Targino, doutora Elizabeth Nascimento e doutora Maria Eduarda, e onde eu convido agora a deixar as suas considerações finais, né? E quem sabe a gente pode voltar a falar mais nesse assunto, porque é um assunto bem grande, né? Como outros podcasts também, a gente vai ter outras oportunidades. Então, considerações finais, por favor. Eu agradeço, né, a oportunidade, foi muito agradável, né? Muito, que bom. A gente fica meio nervoso, né? Aqui, né? Porque assim também, porque assim, né? Também meu olho tremeu, mas não é assédio, não, tá? Mas em razão justamente, né, da novidade, né? E gostei muito de participar. Que bom. Foi essa troca de informações, muito importante, né? Que acrescenta, né? Que, enfim, faz a gente caminhar junto. Então, muito obrigada e aceito qualquer outro convite, né? Pra vir aqui tomar um cafezinho, bater um papo. Também queria agradecer a oportunidade, adorei esse formato. É um formato bem inclusivo, que toda a população vai ter acesso através da internet. Claro. Então é muito importante esse projeto que a OAB está fazendo. E adorei, estou pronta para os próximos convites. E eu só queria dar um conselho que eu queria muito falar. Quando você estiver já com sintomas e você achar que está sofrendo um assédio moral, procure também um psicólogo, que é muito importante. Tanto por conta de provas de laudos médicos que o advogado precisa na hora de ingressar judicialmente, e também por conta do psicológico, né? Porque é de uma gravidade, pode ir para uma depressão e essa depressão evoluir de várias formas. Ok. É isso.
Eu quero agradecer imensamente a doutora Cristina por estar aqui, a doutora Maria Eduarda, ao nosso colega aqui que nos abrilhantou aqui com a presença, formulando aqui as perguntas. Gostei muito também. Parabéns, sim, ao OAB Duque de Caxias, ao nosso presidente, doutor Wagner, que está fazendo essa belíssima gestão aqui à frente da OAB Duque de Caxias com esse novo projeto, né, que é o podcast, para levar direito para a população. E isso é muito importante. Então, muito obrigada. Comissão de Direito do Trabalho, agradeço pela Comissão de Direito do Trabalho e estou às ordens para os próximos. Eu também quero agradecer a nossa presidente da Comissão de Comunicação aqui da OAB de Duque de Caxias, doutora Elisângela, e a nossa equipe também de produção, não podemos deixar de agradecer ao João, nosso operador, ao Monique Cassiano, Walter Souza, e sem enaltecer também nosso presidente aqui da OAB, Duque de Caxias, doutor Wagner Botelho, por criar e permitir a realização do nosso OABDCcast. E também quero agradecer ao senhor Walter Ney Ribeiro, subsecretário de Tecnologia e Modernização de Duque de Caxias, que apoia, pelo menos intelectualmente, este projeto. Bacana. E também agradeço, em nome da equipe do podcast OABDCcast, aos nossos patrocinadores, BRZ, o Novo Jeito de Viver, Alcance Engenharia, Zurita Real Estate e Silva Campos. E sempre também lembro aqui que onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflito, geram ideias, certo? OAB de Duque de Caxias, a ordem é unir e realizar. Obrigado pela colaboração de todos, fiquem com Deus e até o próximo OABDCcast.